Olá, gente. Meu nome é Micaela e eu estou aqui para apresentar o Ribocast, que é o nosso podcast aqui. Ele vai explicar e melhorar o entendimento sobre o que são ribossomos. Para isso, eu vou explicar o que é o ribossomos. E Sofia vai abranger mais o assunto, ela vai falar sobre funções, importância, curiosidades, entre outras coisas que vocês vão entender ao decorrer do podcast. Enfim, o que é o ribossomos? Também chamado de ribossomas, são estruturas presentes em todos os tipos celulares, estando, portanto, tanto em organismos procariontes quanto em organismos eucariontes, ou seja, tanto naqueles onde o material genético está no citoplasma ou no núcleo. Eles são fundamentais para o crescimento, a regeneração celular e o controle metabólico. Então, a função dos ribossomos vai ser uma coisa simples, mas nem tão simples. Eles literalmente reúnem, né? Vão ligar os aminoácidos para que esses aminoácidos constituam as proteínas. Eles vão estar presentes nas proteínas que tem dentro do seu organismo. Mas o que são proteínas, né? A gente precisa falar primeiramente o que é proteína. As proteínas, elas são macromoléculas biológicas que vão ser constituídas por uma ou mais cadeias de aminoácidos. Ou seja, como eu tinha falado antes, as proteínas contêm os aminoácidos. Essas proteínas vão estar presentes em todos os seres vivos, até porque sem essas proteínas podem causar inúmeros problemas na saúde. Como exemplo da saúde humana, a falta de proteína no organismo, né, pode causar uma imunidade baixa, tá? E a imunidade baixa, não sei se alguém não sabe o que é imunidade baixa, mas o seu corpo fica mais sensível a receber um vírus que não seja bom para o seu corpo. Um vírus ou uma bactéria que não seja boa para o seu corpo, né? Existem bactérias que são boas, mas existem bactérias que não são tão boas assim. E, obviamente, você tendo uma imunidade baixa, você vai ter doenças frequentemente. E daí você vai ser uma pessoa extremamente sensível e que você vai ter, principalmente, gastar dinheiro com remédio também, né? Um ponto muito negativo, mas enfim. Além disso, você pode ter uma perca de cabelo ou perca de massa muscular também, entre diversos outros problemas. Ou seja, você consumir a proteína vão ter diversas coisas positivas. Assim como você não consumir proteínas, também vão ter diversas coisas negativas sobre isso. Quais que são esses pontos positivos? As proteínas são divididas em vários tipos específicos de proteínas. Ou seja, se eu fosse falar especificamente, eu já ia estar fugindo totalmente do assunto. Mas, rapidamente, as proteínas vão permitir que suas células mantenham a defesa, né, e consigam reparar os danos e controlar as funções das suas células. Então, dessa forma, consumindo as proteínas, as suas células vão funcionar de maneira correta e vai fazer com que o seu corpo ele fique mais forte e seja um corpo que não tenha problema de ter umas doenças, né, frequentemente. Mas enfim, continuando. Esses aminoácidos, eles vão usar o molde da informação, né, como molde da informação, as informações que tem dentro do RNA mensageiro. Essas informações, elas são meio que decodificadas, né, elas são traduzidas em uma sequência de aminoácidos que vão ser trazidos pelo RNA transportador. Existem 3 tipos de RNA e dentro desse processo são usados 2, o mensageiro e o transportador. A principal função, né, finalmente, é produzir a proteína na sua célula. Fazer uma síntese proteica. Ai, eu não tenho uma dicção boa, mas... Enfim, produzir proteína dentro das suas células, que você tem mais de uma célula, né? As características dos ribossomos são várias, tá? Tem muitas características. Entre elas é que eles são citoplasmáticos,
Também minha dicção falhou aí, mas enfim, eles possuem citoplasma. O que é citoplasma? Porque essa é uma palavra feia pra caramba. Provavelmente ninguém ou poucas pessoas devem saber o que é citoplasma. Mas enfim, o citoplasma ele é formado por um líquido. E esse líquido ele é depositado entre as organelas. Nesse líquido, que ele é chamado, né? Ele foi nomeado como citossol ou matriz citoplasmática. Eles têm esses dois nomes. Ele vai ser constituído de várias substâncias. Dentre essas substâncias tem os aminoácidos e as proteínas. Ou seja, é literalmente o que o ribossomos é, como que eu tinha falado anteriormente, né? Continuando aí as características. Vamos começar agora a falar da aparência. Por quê? Ribossomos também é um nome feio, tá? Vamos concordar. O nome feio normalmente tem uma aparência feia também. Mas enfim, a aparência dele, vou começar pelo tamanho. O tamanho, ele pode variar, né? Ele é uma estrutura que vai variar de 20 a 30 nanômetros. É sério. Nanômetros é uma escala extremamente pequena, tá? É uma unidade de medida extremamente pequena, que elas são chamadas de... Meu Deus, esqueci o nome. Elas são microestruturas, tá? Microestruturas vão ser definidas como uma estrutura que ela vai conseguir ser revelada através de um microscópio. Ou seja, você consegue ver com o microscópio, mas não a olho nu. Então, se tiver ali na sua frente, você não vai conseguir saber o que é aquilo. Porque, nossa, 20 nanômetros é algo extremamente pequeno. E por ser extremamente pequeno, eles são como se fossem grãozinhos, né? Grão, sei lá, um grão de areia. Foi o grão menor que eu consegui pensar, mas provavelmente bem menor do que isso. Mas enfim, esses grãos, eles obviamente podem variar de tamanhos, né? E eles são redondos. Eles são. Não são grãos que são pontiagudos, né? São bem arredondadinhos e podem. Por que eu falei isso? Não tava esperando eu falar, meu Deus do céu. Tá, mas enfim, continuando a falar com a minha dicção muito boa. Os hipossomos, né? Continuando as curiosidades, esqueci de mencionar isso. Como eu já falei anteriormente, eles vão estar ativos em todas as células dos seres vivos. Porque os seres vivos precisam de produção de proteína. E não tem como produzir uma proteína sem os ribossomos. Porém, vamos abrir um parêntese aí que eu não tinha abrido antes. Eles não estão ativos nas células que são chamadas, né, espermatozoides. Ou seja, antes de você estar na idade que você está agora, você não tinha ribossomos nas suas células. É sério isso. Você não tinha. Ou seja, quando você ainda estava na barriga da sua mãe, você era uma pessoa não, né? Você era um grãozinho no espermatozoide ali, extremamente sensível. Então, imagina, você sem o seu ribossomo, você não ia ter vida, porque você não ia conseguir consumir proteína, você ia ser mais sensível do que um espermatozoide. Mas, essas coisinhas aí, né? Ribossomos, porque eu tô com preguiça de falar essa palavra de novo, mas enfim, que não tá presente no espermatozoide, tá presente em sabe o quê? Em laboratórios. Pois é. Alguns cientistas, eles criam os ribossomos em laboratórios. Para quê? Através de experimentos que eles fazem, esses experimentos vão ter diversos benefícios para a gente, para os humanos. Não só os cientistas, mas como cidadãos, né, de qualquer lugar. Por quê? Tendo a criação deles, eles vão criar os experimentos. E esses experimentos vão ajudar a criar remédios e antibióticos. Então, como que eu tinha falado antes? Eles vão conseguir produzir uma proteína e com a proteína, suas células vão conseguir se defender melhor a algum vírus que venha ter dentro do seu corpo. Ou seja, se você já está com o vírus dentro do seu corpo, o ribossomos ele vai meio que forçar a sua célula a melhorar, né, a produção de proteína dentro do seu corpo. Então, podendo ter esses experimentos em laboratórios, é uma forma, né, de falar a importância do ribossomos.